Shalom, shalom, glória a Deus. Estamos aqui no devocional. Gênesis. Gênesis capítulo 6. Glória a Deus por todas as coisas. Bom, antes de começar a leitura, eu quero dizer quem é você. Quero te lembrar que você é escolhida de Deus, você é princesa do Senhor. E não deixe ninguém dizer o contrário disso. Você tem muito valor, você é extremamente valiosa. O Senhor, Ele se preocupa com você em todos os detalhes. Ele te conhece e Ele te chama pelo nome. Muitas vezes, quando a gente erra, quando a gente peca, o diabo ele faz questão de nos lembrar disso e ele nos chama pelo pecado. Você abortou, você é uma pecadora, você é uma homicida, você matou um bebê, você traiu sua melhor amiga, você cometeu adultério, você traiu seu esposo, você é infiel, é isso que você é, uma mulher infiel, você é mentirosa e o inimigo ele faz questão de fazer isso. Toda vez que você ouvir esse tipo de palavras na sua mente, saiba que não vem de Deus. Porque por mais que Deus saiba que você errou, que você caiu, mas se você demonstrou arrependimento, se você demonstrou amor e você quer ali ter uma transformação de vida, Deus ele nunca te chama pelo pecado, ele sempre te chama pelo teu nome, porque ele te ama. Do jeito que você está, você pode vir para o Senhor. Não dá para permanecer do mesmo jeito, mas você pode chegar. Do jeito que você tiver, ele está ali de braços abertos. Então lembre-se que você é escolhida de Deus. Você é princesa do Senhor, amém? Antes de a gente começar o devocional de hoje, eu quero orar com você. Você pode fechar seus olhos e orar comigo? Querido Deus, poderoso Deus, obrigada por nos receber, obrigada por nos acolher, obrigada por nos abraçar, obrigada, Deus, por nos amar. Estamos aqui, Senhor, na leitura da palavra, no devocional diário e queremos entender mais de Ti. Nós precisamos de Ti mais do que tudo, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração, ministra-nos, Deus. Nós precisamos de revelação da Tua palavra. Traz, Senhor, discernimento espiritual. Traz, Senhor, revelação do alto. Ministra nosso coração, a nossa alma. Ministra-nos, Deus. Ajuda-nos, nos enche de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui. Capítulo 6 do livro de Gênesis. Corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, ali nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Bom, a gente tinha visto, Caim que matou Abel. A gente viu a descendência de Caim, o nascimento de Sete, que é como se fosse um substituto de Abel, A gente viu a descendência de Adão. E a gente está vendo agora a corrupção da humanidade. Deus percebeu que do jeito que estava não dava para continuar. Estava terrível e Deus não ia mais contender, ficar discutindo, ficar passando a mão, colocando panos quentes. Ele decidiu ali que não dava mais para ser desse jeito. E ali ele já reduziu a idade, Porque lembra, Adão ele viveu 930 anos. Então as pessoas viviam 500, 600, 800, 900 anos, Só que aqui Deus reduziu para 120 anos. E hoje em dia, na atualidade, a gente vê pessoas que vivem 100, 105, 110, Tá por aí mesmo. Então é como Deus já disse na Bíblia há mais de 5.000 anos atrás, Porque Gênesis tem mais ou menos essa idade. Apesar de que muitas pessoas falam de milhões e milhões e milhões, Biblicamente tem 105 mil e alguma coisa, inclusive o Shantová, que é mudando o ano na Bíblia, é agora, em outubro, lá em Israel. E que tem 5 mil e alguma coisa, eu esqueci. É a idade da Bíblia, é a idade do povo judeu, então é a idade da humanidade. É isso aí. Enquanto a gente está no ano 2021, que é após Cristo, muitas outras nações têm outros tipos de idade. A China, o Japão, a Coreia. E no caso dos judeus, tem 5 mil e alguma coisa. Eu esqueci, eu vou colocar aqui na descrição quantos anos tem, tá bom? Vamos seguir, versículo 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Os nefilins, a gente sabe que são
provavelmente gigantes. Deixa eu ver se é isso que está dizendo aqui. Possivelmente gigantes, homens poderosos também. Os nefilins, a gente vê como, por exemplo, quando Davi enfrentou Golias, um filisteu, ele era tipo um nefilim, era um homem gigante, né? De cerca de 3 metros de altura. É diferente do que a gente vê hoje, né? Que a gente vê, sei lá, 1,5 m, 2 metros, mais ou menos até aí, né? Versículo 5. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E a gente não vê muita diferença hoje em dia, né? As pessoas querendo vingança, querendo, sabe, com tanta maldade, ficam maquinando coisas, é orgulho, é ódio no coração. E misericórdia, era assim que estava na época antes do dilúvio. E se teve naquela época um fim para tudo, que foi o dilúvio, não está longe de um fim para tudo nesse momento, viu? Não está longe. Inclusive, eu já falei e repito, nós somos a última geração antes do arrebatamento. Então, assim, se você quer subir, você quer uma eternidade com Deus, se arrependa hoje mesmo de seus pecados, para você fazer parte dessa geração que vai subir para o arrebatamento. Porque depois do arrebatamento, vem aqueles 7 anos com o anticristo. 3 anos e meio, tranquilo, beleza, anticristo é massa. Depois de 3 anos e meio, tribulações terríveis e coisas terríveis vão acontecer. Então, abra o olho. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, em nome de Jesus, me chama aqui na descrição. Tem ali meu Instagram, você pode me chamar no direct para a gente orar, para a gente estar junto nessa, porque eu não quero que você vá para outro lugar que não seja a eternidade com Deus. Amém? Então, vamos seguir. O Senhor viu a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Se corta o nosso coração hoje, né? Imagine. Cortou o coração de Deus também. E disse o Senhor, eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo ter feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Será que Deus pode te encontrar hoje como uma mulher justa na terra, uma mulher íntegra? Porque no meio de uma perversidade que estava o mundo naquela época, ele encontrou Noé. Será que ele encontra no meu coração e no seu coração uma benevolência, uma bondade? Versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro, de betume, né? Piche, aquela coisa da pista, sabe? Piche de betume, por dentro e por fora. Faça 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deus é extremamente detalhista, ele sabia o que queria, ele tinha um plano e aqui ele traçou o plano para Noé. A gente vê lá na frente que ele faz um plano também com Moisés e depois ele mostra outro plano para Josué e a gente vê ele falando com Davi e o templo ali com tantos detalhes que Salomão fez. Então assim, Deus é um Deus de detalhes, é tudo muito precioso, não foi à toa que em 6 dias ele construiu tudo. E você precisa prestar atenção nos detalhes porque Deus ele se importa com os detalhes. Versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, e tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal, e a você para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Uau!
E a gente viu, né, que Deus estava muito triste com a humanidade, que ele chamou Noé, um único homem justo. Ali ele teve benevolência com Noé, e Noé não foi sozinho, ele foi com a família dele, né? Noé tentou avisar as pessoas que só zombavam, né, escarneciam dele. Ele foi construído, aquela arca, ela durou cerca de 100 anos para construir. Noé, ele tinha 500 anos quando Deus chamou ele, imagine, 500 anos. E ali ele levou cerca de 100 anos para construir aquela arca. E quando a arca estava construída, Deus disse que os animais viriam, ele não precisava se preocupar em pegar esses animais. Era um par de cada um. A gente vai ver depois, né, que eram 7 imundos e 2, como a gente conhece, um par de animais, né? E eles entraram ali na arca, entrou a família de Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras, né? E ali eles fecharam a arca toda. A arca, ela não tinha janelas, ela não tinha um pavimento inferior para se ver do outro lado. E isso seria terrível se tivesse. A gente vai ver no dilúvio, porque imagina o dilúvio acontecendo, as pessoas se afogando, pedindo ajuda, porque a arca era a única salvação naquele momento. E aí, se Noé visse isso, ele não ia ficar desesperado, nem ia querer sair da arca e jogar uma boia e puxar alguém, e muitas coisas terríveis aconteceriam? Será que não aconteceria isso? E a única solução, o único pavimento aberto que tinha na arca era de cima. Por quê? Porque a gente precisa olhar para cima. De cima vem o nosso socorro, que vem do Senhor, não é? Então, assim, muitas coisas aconteceram ali, tem muitos detalhes, né, nesse dilúvio, em tudo o que aconteceu, que o Espírito Santo te ministre. Em nome de Jesus. No próximo capítulo a gente vai ver mais sobre isso, mas que o Espírito Santo ele já venha te ministrar. Porque Deus se arrependeu da humanidade, de tudo que ele tinha feito, e agora quer começar um novo Gênesis. Só que ele não vai começar do zero, ninguém começa nada do zero. Já tinha algo feito, tinha uma família que Deus podia começar tudo. Noé, quando ele entrou naquela arca, ele só tinha de repente um pedaço de terra. Ele tinha lá a casinha dele, os plantios, as coisas dele. Mas quando ele saiu da arca, ele tinha a terra inteira, o mundo inteiro era dele. Ele podia fazer o que quisesse, porque tudo que tinha vida morreu naquele dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites e eles ficaram muito mais tempo dentro da arca, porque as águas precisavam baixar. Quando a arca parou, ela parou em cima de um monte. Então imagina quanto que subiu. Porque quando ela parou de chover e tudo, ela estava em cima de um monte. E ele teve uns dias ali para deixar a água descer toda, para que ele pudesse sair. E Deus tinha avisado que ele precisava de mantimento para estar ali com a família dele e tudo que ia acontecer. Então imagina só as coisas que Deus faz. É muito precioso. Eu quero te dizer que Deus quer te dar livramento para você e sua família. Então a gente precisa se arrepender hoje dos nossos pecados. Precisamos entregar hoje nossas vidas para o Senhor. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Porque é necessário que a gente se prepare, que a gente fortaleça nosso espírito, que você já ouvindo aqui a Bíblia já é extremamente importante. Isso já faz toda a diferença, porque a verdade vem pelo ouvir da palavra. A gente precisa se libertar. A libertação vem através da palavra de Deus. A gente precisa estar em intimidade com o Senhor, buscar o Senhor. E a leitura da Bíblia tem respostas. Resposta para a minha vida e para a sua vida. Que o Espírito Santo te ministre, em nome de Jesus. Amém?